Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vou começar agora mais uma edição do nosso Meia-Noite Pequim. Bora lá? Um dos fatos mais interessantes das minhas pesquisas de campo na China foi a constatação, desde a primeira vez que eu fui lá, de que a China, em comparação com Nova York, com Paris, com outras cidades, com cidades do mundo capitalista desenvolvido, chega a ser impressionante o quão a China tem poucas pessoas vivendo mendigos, né? Esse era um ponto, sim, que me chocou positivamente em relação a outras cidades do mundo capitalista que eu conheço e tal, né? A outra é a seguinte: a China não tem favelas. É uma questão que nos intriga muito, ou seja, a gente vive num país, por exemplo, o Brasil, o último relatório do IBGE, coloca o Brasil com 11 milhões 450 mil pessoas e 425 mil pessoas vivendo em favelas. No Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, 14,4% da população do Rio mora em favelas. Então a gente quase que naturaliza esse tipo de realidade, não é? E quando nós vamos a um lugar em que é um país de 1,4 bilhão de habitantes, existem cidades de 20, 25 milhões de habitantes, como Xangai, como Chongqing, como Pequim, não é? Existem mais de 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes na China e não existem favelas. Então, eu tinha um hábito que eu cultivei muito, que eu cultivava desde a primeira vez que eu fui à China, de de sair do local que eu estava hospedado, a casa, o hotel, o hostel e tal, e pegar o metrô. E por dia percorrer 10 ou 15 estações de metrô andando ao redor da estação, no raio de 3 quilômetros em cada estação. Isso é muita coisa, né? Mas não era tudo isso, mas andava muito, né? E aí, chegar ao final da linha, geralmente o que eu via muito, somente a estação e nada ao redor. É evidente que a explicação para isso, saindo um pouco do assunto das favelas, né, que eu buscava, é que na China, como na União Soviética, nos países socialistas, os meios de transporte do metrô chegam primeiro do que as construções, o que evita a geração da chamada renda diferencial da terra, né? Ou seja, no Brasil e outros lugares do mundo, chega a população, chegam as fábricas para depois chegar os meios de transporte. Isso leva, por exemplo, à expulsão de pessoas dos lugares, à valorização do local em torno da estação de metrô, por exemplo. Então, causa um problema social esse tipo de falta de planejamento urbano. Mas a questão de não haver favelas, né? Como que a gente vai acabar explicando isso? O primeiro fato é a Revolução de 49. Ela tem plantado uma reforma agrária massiva no país. A reforma agrária, ela não é somente um instrumento como diria Lenin, vamos dizer assim, outros clássicos da teoria econômica do desenvolvimento da agricultura, né? Não é somente um meio para a formação de um mercado interno, tá? A reforma agrária também ela é um instrumento de governo para a planificação da dinâmica territorial do país. Então, a reforma agrária ela cria condições para uma racionalização da dinâmica territorial. As pessoas acabam se perguntando: é possível um país crescer sem reforma agrária? É possível um país crescer sem reforma agrária. Não existe, a reforma agrária ela não é um pré-requisito para o crescimento econômico. Agora, a questão é que quem cresce sem uma prévia reforma agrária, né, que é a chamada Via Prussiana, em que os latifundiários feudais tomam o poder, como na Alemanha e no Japão, e de cima para baixo promove a modernização sem fazer reforma agrária, né, porque eles são senhores feudais, que países que têm essa dinâmica de acumulação, elas têm um dilema, ou seja, esses países não podem parar de crescer durante décadas, porque senão pode se amontoar muita gente nas periferias das cidades, então tem que estar crescendo o tempo inteiro para absorver a massa de pessoas que saem do campo para a cidade de forma um tanto quanto descontrolada. É o caso brasileiro, que cresceu durante 50 anos assim, a uma média altíssima de crescimento econômico, entre 30 e 80, e desde 1980, o Brasil, desculpa eu sair um pouco do assunto da China, mas é bom explicar isso. O Brasil passa por uma dinâmica, o país não somente deixa de crescer, né, na década de 80, né, crescer dos mesmos patamares anteriores, mas a própria industrialização brasileira ela foi se tornando poupadora de mão de obra, né? Então, aquilo que o Marx chamava de crise de superpopulação agrária se transforma em crise de superpopulação urbana. Então, o Brasil vira essa bomba relógio que é a questão urbana brasileira. Como se resolve isso? Aí é um tema para outro vídeo, que eu posso falar só do Brasil e essas questões, eu posso responder isso, tenho uma ideia sobre isso. Então, paramos de crescer, e ao parar de crescer, a Via Prussiana acaba virando uma bomba social. Então, a China ela faz uma reforma agrária que ajuda na racionalização do processo,
da dinâmica territorial do país. Só que eles implementam um sistema em 1949 chamado HUKOU, H-U-K-O-U. É um sistema que aqui para o Ocidente ele é ultra polêmico, porque é um sistema que ele obriga as pessoas a terem um passaporte interno e elas são praticamente proibidas de saírem de trabalharem fora da sua cidade, da sua região, da sua aldeia. Isso serve para desencorajar a migração campo-cidade, né? E também dar condições de Estado de locar geograficamente a força de trabalho. Vem a polêmica, isso é coisa de uma ditadura, que é contra as liberdades individuais. Aí nós temos que pensar como figuras que pensam em um dia administrar um Estado. É a forma como eu penso. Administrar um Estado é muito diferente de administrar um DCE, um centro acadêmico. Para um país com 600 milhões de habitantes na época de 49, essa medida foi fundamental. Isso garantiu com que a China não se transformasse em uma grande favela. Eu concordo com a política do HUKOU. Isso fere as liberdades individuais? Aí vem aquela velha discussão que nós fizemos uma vez, do vídeo da Hannah Arendt, da liberdade real e liberdade formal, ou seja, essa separação positivista que Hegel e que Marx superam essa separação. Por exemplo, nem em Hegel nem em Marx existe a separação entre liberdade real e liberdade formal, e nem entre liberdade individual e liberdade coletiva. Isso não existe em Hegel e Marx. Uma boa comparação com a China, por exemplo, é a Índia, né? A Índia é um país que tem taxas de crescimento semelhantes à da China. A Índia ela é colocada pela imprensa OTAN como contraponto à China, porque a Índia é uma democracia, porque as pessoas votam a cada 4 anos para o presidente, e a China é uma ditadura. É um país que tem uma população similar à da China, né, em um território também grande, mas não tanto quanto a China. Só que, ao contrário da China, atualmente a Índia tem dados sociais assim, muito ruins. Além de mais, né? Vamos aqui pegando, né, a cabeça não para, né? A China faz a Revolução em 49 e a independência da Índia em 48, né? Enquanto a China não tem favelas, a Índia tem 35% da sua população, segundo o Banco Mundial, vivendo em favelas. A população urbana vivendo em favelas. Isso leva, por exemplo, aquelas imagens de cidades como Madras, como Nova Delhi e outras cidades, são verdadeiras favelas urbanas. Não estou aqui criticando a Índia, fazendo juízo de valor disso, apenas demonstrando que existe isso, que a China é um modelo alternativo de racionalização das relações campo-cidade. Isso não é suficiente, porque o sistema HUKOU traz contradições. Por exemplo, com as reformas econômicas de 78, as pessoas elas passaram a migrar praticamente de forma clandestina às cidades. E o sistema HUKOU ela não garante direitos sociais para quem sai de fora da sua região de origem. Então, atualmente, o que está acontecendo na China é um contínuo, vamos dizer assim, relaxamento do sistema HUKOU, ao lado de agora, a partir desse atual plano quinquenal, os cidadãos que vivem fora da cidade, fora do seu local de moradia, vão gozar dos mesmos direitos sociais da população urbana do país. Ou seja, é um salto de qualidade. Ou seja, a China ela muda de dinâmica de acumulação a partir de 78 e o sistema HUKOU, um tanto que vai acompanhando, né, essa necessidade do trânsito, necessidade de realocação geográfica da mão de obra, porque o litoral chinês ela acabou succionando muita gente para trabalhar nas chamadas zonas econômicas especiais. Mas também em 78, a China ela também promove uma política que, a meu ver, ela é a grande política social da China, do país, que é a entrega, é um contrato de responsabilidade da família camponesa com o Estado, né? E essa família o Estado concede a terra a ela. Isso significa que toda família chinesa que tem origem no campo, ela tem um pedaço de terra que é dela. Qual a consequência disso? A consequência disso é que as pessoas, muita gente, elas saem da sua aldeia para ir trabalhar nas cidades. Se elas não acham emprego, elas acabam voltando para a sua aldeia. E eu, em 2009, por exemplo, eu percebi que tinha muito menos mendigos em 2009 do que em 2004 na China, muito menos. Era o momento em que as políticas públicas de expansão do desenvolvimento econômico para o oeste do país, da China, estavam meio que pautando o organismo econômico chinês como um todo. Então, as pessoas não estavam indo para Pequim para chegar a outras cidades. Isso significa que o chamado Exército Industrial de Reserva, que é essa massa de pessoas que moram em favelas, ele não está morando em favelas na China. Eles estão nos vilarejos, eles estão
no campo. Agora, é evidente que o processo de crescimento econômico chinês, ele traz uma aceleração do processo de urbanização. E ao lado disso também, uma série de instituições surgem na China com a finalidade de financiar esse processo de urbanização, principalmente o sistema financeiro de longo prazo. Então, a questão habitacional, ou seja, já disse aqui em um vídeo anterior que a China gerou 130 milhões de empregos urbanos nos últimos 10 anos, né? Além do custo em si da urbanização, tem a necessidade, vamos dizer assim, da geração de construção de casas na China. Nós vivemos no Brasil um programa exitoso com a Minha Casa Minha Vida, com uma série de limites, né? Mas não é nada que chegue próximo do que a China fez em matéria de habitação nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos. Né? Por exemplo, entre 2008 e 2019, 78 milhões de residências foram construídas na China. Isso também é parte do esforço do combate à pobreza extrema que foi inclusive erradicada no país no ano de 2020. A China é território livre da pobreza extrema. Agora, a China construiu somente apartamentos, ou seja, geralmente, né, em zona urbana, 75 milhões de apartamentos. Então é evidente, para encerrar essa discussão, que a China, a partir do sistema Hukou, a partir de uma visão de planificação do seu crescimento urbano, e a partir da utilização do capital financeiro de longo prazo, que é fundamental, o capital financeiro, e também do surgimento de um setor imobiliário muito grande no país, ela foi criando condições para a planificação do processo de urbanização. Eu acredito que é nesse nível de discussão que os comunistas têm que se pautar quando se fala em questão urbana. Né? Ou seja, como financiar, por exemplo, a construção de milhões de casas, como planificar essa transição entre campo e cidade. É um nível de abstração, né? Ou seja, você colocar 130 milhões de pessoas nas cidades em 10 anos empregadas, que isso está longe do nosso alcance aqui no Brasil. Eu convido vocês a pensarem nesses termos junto comigo e com a minha agenda de pesquisa. Eu acho que eu dei conta de explicar em algum tempinho aqui, vídeo um pouco longo, a vida é dura, né? Mas eu quero ficar por aqui. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Pessoal, um tempo atrás eu gravei um vídeo com uma camisa rosa e me falaram que eu ficava muito bonito de vermelho, né? Só que eu estava de rosa. Só que hoje eu estou de vermelho, tá? Então quem quiser elogiar, a hora é agora, tá?